E aí, fiscal do contrato? Seja bem-vindo ao canal Gustavo Fiscal de Contrato. Aqui você aprende a deixar o seu contrato organizado. Muito importante você fazer uma boa gestão contratual. No vídeo de hoje eu vou falar da importância e de algumas características que você precisa é, prestar atenção no que tocante ao controle das pendências. Gustavo, o que são pendências? Então, imagine que um fiscal, ele fiscaliza, obviamente, né? E como é que ele fiscaliza? Quais são as ferramentas de fiscalização que ele deve utilizar? Uma das ferramentas muito importantes se chama auditorias. Não sei se você já viu um fiscal, obviamente você já deve ter visto, né? Um fiscal, um guarda de trânsito, e ele para os carros e faz uma auditoria. Ele faz um checklist. Ele tem um passo a passo que ele deve verificar. Então, por exemplo, o guarda de trânsito ele verifica se o carro está emplacado, se o carro está em boas condições de dirigibilidade, se os ocupantes estão com cinto, se o condutor está usando, está portando a carteira de habilitação válida, se ele não está bêbado. Enfim, ele faz a auditoria dele. Obviamente que ele não decora tudo isso. Ele tem um checklist onde ele vai na área com aquele checklist, ou pela experiência ele já sabe mais ou menos quais são, mas ele sempre tem uma prancheta ali que ele vai anotando, ele vai vendo o que tem que ser verificado, né? Alguns até com tablet, enfim. Você vai definir o meio que você vai usar, mas você precisa ter um checklist, uma lista de verificação. E existem vários insumos para você fazer uma boa auditoria, né? Você pode usar as normas regulamentadoras, que são as leis, né, do Ministério do Trabalho. Você pode usar CLT, você pode usar, então, NR, CLT, tudo isso são informações públicas. Então você pode, né? Eu fui lá no ChatGPT e coloquei assim: por favor, me faça um checklist de NR e tal. Obviamente que depois você precisa conferir para ver se está tudo certinho, mas otimiza um tempão, tá? Otimiza um tempo muito bom. E foi isso que eu fiz. Eu fiz checklist das NRs dessa forma, fiz checklist das CLT, dei uma lapidada, vi, corrigi algumas coisas, mas me ajudou bastante o chat GPT lá. Então você pode usar o chat GPT como fonte de checklist. Obviamente que para fazer o checklist do contrato, você tem que fazer sem colocar as informações lá, porque normalmente as informações do contrato são um pouco privadas, né? Então, são confidenciais. Então tem contrato público que sai na rua, tudo mais tem informações. E agora, por conta da LGPD, não é? Aí você precisa ter muito cuidado, não coloque as informações do contrato aí na internet. Mas você pode fazer um manual, dar uma lida no contrato e faz um checklist, não é, dos itens lá que você deve verificar. Basicamente, o checklist ele deve conter uma pergunta com uma alternativa sim, não e um campo de observação. Por exemplo, a contratada está atendendo a NR12, o equipamento tal. Então, eu vou fazer um checklist da NR12 nas máquinas e equipamentos. A contratada está mantendo os planos de manutenção do equipamento? Sim. Não. Aí bota a observação. Não, o plano de manutenção está vencido. Então, sempre com esses três campos. Sim, para marcar o X, não. E um campo de observação para você colocar detalhes ali do que você encontrou. Então, Gustavo, quais são as auditorias que eu devo fazer? Auditorias de máquinas, auditorias de equipamentos, auditorias em veículos, auditorias das normas regulamentadoras, como eu disse, auditoria das pessoas, né? Então, será que as pessoas estão trabalhando direitinho? Será que as pessoas estão registradas, estão com a sua carteira de trabalho assinada? Então, tudo isso são checklists da SLT. Auditoria de SMS, né? Então tem NR da SMS também. Auditoria do contrato, eu falei. Auditoria técnica, então essa auditoria técnica é mais com os fiscais de campo, né? São as pessoas da área técnica mesmo. Talvez você seja um fiscal de contrato que você nem conheça da atividade que seja fiscal. Mas você precisa se cercar, já falei isso em outro vídeo, se cercar de pessoas que tenham expertise, pessoas que saibam, pelo menos conversar e orientar você. E também fazer auditorias, tá? Checklist do meio ambiente, né? Aí você pode pegar do IBAMA. Então,
Muito importante. Então, tem vários tipos de auditorias, mas essas são as principais que você deve verificar. Independente do contrato, a contratada tem que atender a CLT. Independente do contrato, a contratada tem que atender as NRs. Independente do contrato, a contratada tem que respeitar as pessoas. Independente do contrato, a contratada ela precisa respeitar o meio ambiente. Então, tem muitos checklists que você pode fazer que independe do contrato que você está fiscalizando, tá? Então, o seu controle de pendências, e aí qual vai ser o seu papel aqui? Você também vai executar auditorias do contrato, auditoria das NR, você pode executar auditorias. Mas qual é o seu papel fundamental? Você precisa condensar essas informações que chegam, se chega via sistema, se chega via papel, se chega de boca, não sei como você está fazendo o seu controle. Mas você precisa condensar essas informações e colocar numa planilha. Pendência 1. Tipo de pendência SMS, tipo de pendência NR, tipo de pendência você coloca lá. Né? Classifica a pendência aí da forma que você trabalha. Você coloca a descrição. Qual foi a pendência? Foi equipamento que estava quebrado? Foi um equipamento que estava vazando? Foi uma pessoa que estava sem a carteira de trabalho assinada? O que foi? Qual foi a pendência? Você vai descrever. Aí você vai colocar um prazo para a contratada atender aquela pendência. Obviamente que esse prazo precisa ser negociado com a contratada. Você vai negociar esse prazo. Depois que você negocia esse prazo, você vai colocar numa planilha, obviamente a planilha PDC1, tipo, descrição, prazo. E aí você vai estar fazendo o controle disso aqui. Tá? Eita, essa pendência aqui, hoje é o prazo. Ou então, está vencida. O que a contratada tem a dizer? Aí você vai chamar a contratada, olha, a gente negociou esse prazo aqui, porque você ainda não atendeu. Então você vai estar fazendo essa gestão nesse sentido. Prazo é negociado. E aí você vai controlar esse prazo, tá? Então, dando um resumo aí da importância é isso. Agora, do aspecto técnico. Eu vou montar aqui uma tabelinha e depois que eu montar a tabelinha, eu faço um resumo dessa tabela para você. Pronto, montei aqui a planilha, não é? Bem simples. Quais foram as colunas? Código da pendência, descrição da pendência, o prazo da pendência, o status, ou seja, a contratada já atendeu, não atendeu, e dizer a situação final. Qual é a situação final? A pendência está em atraso? Ela está dentro do prazo? Então, basicamente, esse controle que você precisa fazer das pendências. Obviamente que você vai tratar e vai alertar a contratada das pendências que estão em atraso. Por quê? Se você for cobrar a pendência dentro do prazo, ela vai dizer, olha, a gente negociou dia 10, porque hoje, no dia 8, você já está me cobrando. Então espera passar o prazo para você ter a coerência e a autoridade de cobrar, né? Porque se tiver dentro do prazo, por que você vai cobrar? Então, basicamente, esse controle que você tem que fazer das pendências é muito importante. E às vezes o fiscal quer partir logo para multa, né? Então imagina o guarda de trânsito. O guarda de trânsito ele pode chegar, conversar, bater um papo, alertar, ou então ele pode dar uma canetada logo, que é o que a maioria dos guardas fazem. Mas é muito importante você ter essa gestão e essa relação com a contratada. Ou seja, primeiro você fala verbalmente, poxa, isso aqui virou recorrente, aí você registra. Poxa, isso aqui não tá. Aí você vai avançando, manda uma carta, você vai sempre, né? E a gente vai falar de carta, sempre vai subindo de nível. Mas nunca faça a medida mais extrema de cara. É muito importante você ter um histórico que você veio cobrando e a contratada recorrentemente veio falhando no atendimento. Então isso é muito importante deixar claro aqui para você. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo. Valeu e abraço.